Olá pessoal, tudo bem? Sou César Pierini, espiritualista, e hoje nós vamos falar sobre mentores espirituais. Eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas para mim, tanto nos comentários de alguns vídeos, como também através do meu canal no Instagram. E eu acho que são perguntas que resumem, assim, dúvidas de muitas pessoas. Então eu selecionei algumas perguntas e pode ser que isso sirva para você. Afinal de contas, todos nós estamos em busca de entender como se dá o nosso processo de conexão espiritual, o nosso desenvolvimento mediúnico, e tenho certeza que você já deve ter feito essas perguntas também. Então, se você está chegando aqui agora, eu peço para que você se inscreva nesse canal, aperta naquele sininho ali para que você seja notificado todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo aqui, ok? Bom, a primeira pergunta, ela é da Kelly Ribeiro, foi feita lá no Instagram, e é a seguinte pergunta: César, como identificar se as mensagens que eu recebo são dos meus mentores ou se são criações da minha mente? Isso é uma pergunta muito legal. Todo mundo que tem um pouquinho de sensibilidade, está no seu processo aí de desenvolvimento, aprimoramento da mediunidade, ou então percebe uma intuição, fica na dúvida se é verdade, se é uma mensagem que está vindo dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, do nosso eu superior, ou se é, de repente, uma criação da nossa mente. Como é que a gente faz para identificar? Eu tinha esse problema também muito sério antigamente, por quê? A minha primeira manifestação mediúnica, ela foi de desdobramento, ou seja, de saída do corpo. Isso aconteceu desde a infância, quando eu era bebezinho, e foi ao longo da minha vida, né? Então, quando eu estava fora do corpo, eu já sabia como era estar fora do corpo. E eu sabia diferenciar se eu estava tendo uma experiência extracorpórea ou se eu estava sonhando. Então ficava mais fácil porque eu já conhecia aquilo, né? Quando a mediunidade ela começou a ser apresentada para mim, a princípio eu vi uma mulher que toda vez que eu estava em perigo, ela vinha me trazer uma orientação para que eu não entrasse numa situação de perigo. E eu tinha uma relação, como já contei em algumas lives, a minha família adotiva é uma família muito católica, tá? Eu cresci nessa família católica, tá? Ninguém entendia nada de espiritualidade, e eu tinha o hábito de usar um escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Todas as vezes que essa mulher, né, esse espírito, vinha se comunicar comigo, o meu escapulário, ele apertava assim no pescoço, sabe? Eu sentia ele apertar, eu sabia que ela tinha uma mensagem para me passar. Na minha cabeça infantil, se tratava de Nossa Senhora do Carmo, porque era o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e eu via essa mulher com uma luz toda rosa em volta dela, para mim era Nossa Senhora, e ela se apresentava com o nome de Maria. Depois eu vim saber que não se tratava de Maria, mãe de Jesus. Era uma outra mulher chamada Maria, que em uma vida passada já foi a minha mãe e pertence ao meu grupo de almas. Então é uma das minhas orientadoras, das minhas protetoras. Só que aí eu já conhecia ela. Então ela já tinha esse ar de familiaridade. Eu sabia como ela chegava, como ela se manifestava, eu percebia uma cor em volta dela, eu percebia que ela pedia para eu fechar o olho e me interiorizar para conseguir entender o que ela queria me falar. Então isso foi fácil. Quando eu fui fazer o meu desenvolvimento mediúnico, aí que o bicho pegou. Por quê? Começaram a se apresentar outros seres do meu grupo de alma, outros guias espirituais, outros mentores, que eu não conhecia, pelo menos aqui no plano físico, né? Não tinha a memória de conhecer esses seres. Porque quando a gente embarca na nossa encarnação terrena, todo o conhecimento que a gente teve de todas as vidas, isso é muito amplo. E o nosso HDzinho aqui físico, né, nossa cognição, nossa mente, ela é totalmente reduzida para essa experiência e por um período de tempo. Tanto que pessoas, quando ficam mais velhas, às vezes elas começam a ter problemas cognitivos, demência senil, Alzheimer, e vão esquecendo, porque a gente tem esse HDzinho, né, essa memória, esse registro muito pequeno em relação a toda a magnitude da experiência de um espírito, de uma alma durante as suas encarnações, certo? E como eu fiz para entender o meu mentor espiritual? O primeiro que começou a se apresentar e querer se comunicar comigo mesmo, né? Eu sentava na mesa,
passava um cafezinho, ficava ali como se estivesse com um amigo. Gostava de acender uma velinha, de colocar um incenso no ambiente, mas nada disso é necessário. Basta a gente sentar, fazer uma meditação, se concentrar. Eu pegava um papel e uma caneta e eu entrava naquele mesmo estado de introspecção que a Maria pedia para se comunicar comigo e eu começava a conversar, né, mentalmente, ou seja, não com a minha boca, mas internamente eu começava a perguntar: quem é você? Qual o seu nome? Qual o seu propósito aqui comigo? Você tem uma informação para me passar? E aí, nesse estado de introspecção muito semelhante ao estado de meditação, essas informações começavam a vir. E eu ia anotando. Começou desse jeito. Ao passo que eu fui fazendo esse exercício várias vezes, as coisas começaram a ficar mais claras e essa conexão ela começou a se estabelecer mais, porque é um tipo de conexão, é uma conversação muito sutil, né? Tem pessoas que têm a visão muito aguçada, uma visão espiritual muito aguçada, e vê como se o mentor espiritual estivesse materializado diante dela. Quando a gente desenvolve, vai por um caminho de desenvolvimento espiritual, a gente tem algumas habilidades que são mais afloradas e outras que acontecem de vez em quando. Então é possível que você encontre uma maneira que eu acho que é a mais fácil, é essa de se interiorizar para receber a orientação. Mas pode acontecer eventualmente, em alguns casos, de você perceber a presença de alguém na sua frente também. Isso pode ir abrindo conforme o tempo. As percepções espirituais, elas não são sensoriais, ou seja, elas não têm a ver com o tato, você não precisa tocar um espírito, uma alma, um mentor para saber que ele está ali. Não tem a ver com o nosso nariz, com a nossa visão, com a nossa audição, mas elas são extrasensoriais, elas são percepções sutis que não estão ligadas aos nossos órgãos do sentido, mas geralmente essa percepção sutil se conecta com um dos nossos órgãos do sentido, ou mais de um, e vai se aprimorando. Então pode ser que você escute, mas o que você está escutando não é uma voz, a onda sonora entrando pelo seu ouvido, mas é como a sua psique decodifica essa comunicação de natureza espiritual e faz você perceber através de algo semelhante ao ouvir, por exemplo, como também através da visão. Mas essas capacidades mediúnicas, elas não são deterministas, e conforme a gente vai aflorando uma, as outras elas começam a aparecer também. O que eu aconselho para a gente se comunicar com o mentor espiritual é que a gente consiga entrar num estado de paz, de serenidade, que pode começar com uma oração, que pode começar com uma meditação, mas que leve você a um estado de serenidade, porque daí a nossa vibração aumenta, fica mais elevada, a gente fica em paz, para de pensar em conflito, né? Se concentra no agora e estabelece essa comunicação de maneira mais agradável e, sobretudo, mais segura. E é muito importante a gente pensar na nossa segurança, né? Porque a mediunidade não tem nada a ver com iluminação, de ser uma pessoa iluminada. Como eu recebo vários comentários aqui, as pessoas estão viajando na maionese. Mediunidade, ela é um processo de abertura do nosso DNA. São capacidades que todos nós possuímos. Algumas pessoas já estão com esse código do DNA em atividade ou abrindo, outras estão para abrir. Pode ser que não abra nessa vida, né? Mas quando alguém sente o chamado e quer, se fizer o seu exercício, certamente a sua intuição vai aflorar e é possível que a sua capacidade de conexão mediúnica também aflore mais. E aí a gente tem que lembrar que a mediunidade ela é como uma anteninha que se abre para captar sinais. Agora, o sinal que você vai captar, os seres que você vai se conectar, eles têm a ver com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Se você estiver no estado de serenidade, de paz, fazendo coisas boas, boas escolhas durante a sua vida, você vai se conectar com seres de um alto grau evolutivo, que são os nossos amparadores.
Se nós estivermos fazendo um monte de coisa errada, e coisa errada que eu tô falando é coisas assim, que tem a ver com querer tirar vantagem dos outros, querer enganar as pessoas, né? Se sentir culpado, fazer coisa errada não só em relação aos outros. Se você for uma pessoa que não se perdoa por alguma coisa, né, que sente remorso, que acha que você é o cocô do cavalo do bandido, olha, você vai se conectar com gente, com espíritos, com forças que estão ligadas nesse tipo de vibração. Então a gente tem que olhar como é que eu me sinto em relação aos outros, em relação a mim mesmo, né? Quais são os tipos de ações que eu promovo, se eu trago mágoas, rancores, vontade de vingança, por exemplo, é muito claro, muito óbvio que você vai se conectar com espíritos obsessores ou com outros seres que têm a ver com essa energia e que vão te incentivar cada vez mais a vibrar nessas emoções negativas, entende? Mas enfim, como saber se eu estou falando com um mentor espiritual ou se é o fruto da minha mente? Vamos pensar aqui. A mente, ela é um dispositivo biológico que existe para a gente se proteger. A mente, ela nasce do medo biológico. Quando a gente nasce, a gente já tem uma programação instintiva que vem do nosso sistema límbico, que por algumas pessoas é chamado de cérebro reptiliano, vocês podem pesquisar depois na internet. Esse sistema límbico, o cérebro reptiliano, ele tem a ver com as nossas emoções e instintos de sobrevivência. Desse cérebro reptiliano nascem todos os impulsos para a gente se manter vivo. E o principal deles é o medo. A gente precisa ter medo, porque se a gente não tiver medo, a gente morre. Então todo mundo vem com essa programação do seu DNA, da sua memória genética, de preservação da vida. Por quê? Pensa lá na ancestralidade, né? Os povos primitivos que viviam em contato com a natureza, com feras. Se ele estava diante de um bicho grande que poderia colocar a vida dele em risco, ele tinha que ter medo, senão ele ia ser devorado, então ele tinha que sair correndo, né? Ou quando a gente anda na rua, a gente tem que ter medo, que é o medo que faz a gente olhar para o lado e ver se não está vindo um carro que vai atropelar a gente, né? Quando a gente vai em um lugar alto, a gente tem medo de altura. E o medo que protege a gente de não cair dali e morrer. Não é assim que funciona? Então, a partir desse medo, que é o medo biológico, nasce esse sistema chamado mente. E a mente cria pensamentos, ela cria histórias, e ela cria coisas, sobretudo com o intuito de proteger a gente. Então, quando a gente tem um pensamento, a gente não sabe se é uma intuição, se é uma mensagem do nosso mentor espiritual ou se é a nossa mente, a gente tem que ver o seguinte: é o medo? Tem algo a ver com medo? Se tiver a ver com medo, pode ser que seja a nossa mente. Medo no sentido de que te impeça de fazer algo que vai ser bom para você. Não um medo de proteção, como a Maria se apresentava e ela falava nitidamente o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, não vá agora, espere, ligue para tal pessoa, coisas que eu não sabia, né? Então, quando eu estava numa situação de perigo, uma vez na escola, que eu fui perseguido por um grupo de adolescentes, tal, por questões homofóbicas, eu estudava à noite e eu comecei a passar mal, fui ao banheiro, lavei meu rosto tal, e nesse momento senti meu escapulário puxar, e a Maria falou: olha, tem um grupo de rapazes lá embaixo que querem agredir você porque você é homossexual. Então você não vai sair sozinho. Você vai pedir para alguém te levar até a sua casa, ou então você vai ligar para alguém vir te buscar. Entende? Tinha a ver com medo? Tinha. Com a preservação? Tinha, mas com uma diferença. Eu não sabia que tinha gente lá fora. Então a gente pode perceber que quando um mentor traz uma mensagem de medo, de perigo, de alguma coisa, ele vai trazer com informações que provavelmente você desconhece. Agora, se você quer fazer alguma coisa, tem um projeto legal, quer fazer uma mudança de vida, tem que tomar uma decisão, e só começam a vir pensamentos: cuidado, hein, você vai perder teu emprego, cuidado, você vai sair desse relacionamento aí que tá ruim, mas e aí se você não achar outro? É melhor ficar aí com o ruim mesmo. Isso não é mentor espiritual, não. Isso aí é a nossa mente.
Então a gente tem que prestar bastante atenção nas informações que vêm junto com esse medo. Outra coisa que é produto da mente. A mente, ela tem várias necessidades. Uma delas é a necessidade de importância. Todo mundo tem uma necessidade de ser reconhecido como alguém importante. Pelos seus atos, pela sua posição social, não importa. E quem disser que não tem essa necessidade, se conhece muito pouco ou não admite que tem essa necessidade, porque ela é uma necessidade da mente. Necessidade de ser importante em algum lugar, ou para alguém, ou perante a sociedade. Então, quando a informação vem dizendo que você é o máximo, que você é o melhor médium, que você sabe tudo, que ninguém sabe nada, entendeu? Não são seus mentores espirituais, você pode ter certeza. Ou é a sua mente, ou são espíritos obsessores que pegaram você bem ali pela portinha do seu ego e estão querendo levar você para o fundo do poço e para o buraco. E é algo muito comum de acontecer. Eu já passei por alguns lugares e pude ver várias pessoas com uma capacidade mediúnica incrível, maravilhosas, que entraram nessa de achar que eles eram os melhores, que os guias deles eram mais fortes, só eles sabiam, ninguém mais sabia de nada, né? Que quem não fizer o que eu tô falando está sendo obsidiado, e começar a controlar as pessoas, dizer o que elas têm que fazer. Então a gente tem que ficar bem ligado, porque médiums muito bons, por serem bons médiums podem se conectar com essas forças que querem levar a gente para um estado bem negativo, de controle e manipulação, tá? Então, quando for a coisa enchendo muito a sua bola, dificilmente vai ser seu mentor espiritual. A menos que você seja uma pessoa que não consegue reconhecer os seus valores, que não consegue se achar uma pessoa boa, que não acredita em você. Aí pode ser que um mentor espiritual seu vai chegar e falar assim: ô, se liga, olha para as suas qualidades, olha para as coisas boas que você tem, por que você se trata desse jeito? Mas veja a diferença. Você precisa se valorizar, você precisa reconhecer que você é uma pessoa boa, independente de você ter problemas ou defeitos como todas as outras pessoas. Então, olha que diferença, né? Não é eu sou o melhor, quem quiser que faça o que eu tô falando, se não, sai daqui. É totalmente diferente, né? Da mesma maneira, um mentor espiritual nunca vai mandar você interferir na vida de outras pessoas. Nunca. Pode ser que algum espírito por aí faça isso, por meio da sua mediunidade. Várias vezes, eu estive em alguns lugares totalmente distraído, fazendo qualquer coisa, e de repente senti uma presença espiritual que falava assim: ó, vou contar uma para vocês. Uma vez eu estava no metrô, indo para um trabalho em um lugar que eu dava aula, e eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu estava dentro do metrô, mas não sabia o que estava acontecendo. De repente, do meu lado, eu senti a presença, senti o cheiro, senti a densidade da energia, né? Uma força assim bastante intrigante, inclusive, que eu não considero como ruim, mas era a presença de um guardião, que a gente chama de guardião, que é um amigo espiritual, vamos dizer assim, que é responsável por cuidar da integridade espiritual, física, de uma pessoa. Todos nós temos mentores que nos instruem, eles são mentores, aqueles que vão mentorar a nossa vida, que vão ajudar a gente, e nós temos os guardiães ou guardiões, que são aqueles que vão nos proteger e quem vai botar a mão no formigueiro por você. Todos nós temos. Então, na Umbanda, esses guardiões são chamados de Exu. E foi exatamente isso que eu vi. Um ser normal, mas com uma densidade diferente de um ser que é mentor. E eu fiz essa coisa aqui, como se estivesse mais alto para o mentor, já me arrependi. Porque não se trata de uma relação hierárquica, tá? Mas de funções que esses seres assumem durante a vida para trabalhar pelo bem maior, para a lei maior e para a justiça divina, né? Então, não quero falar, e os seres bons e os seres inferiores, os mentores e os Exus. Não, tá? Não existe essa relação dessa maneira. Vamos pensar num pé de igualdade, porque em
dimensões inferiores, planos umbralinos, tem seres iluminadíssimos que estão trabalhando a serviço do todo, a serviço da experiência da vida, de Deus, dessa consciência suprema. Então, os seres que se iluminam, muitas vezes eles escolhem descer de nível vibratório para ajudar as pessoas ou para executar uma função dentro de um plano inferior. O próprio Jesus fez isso. Imagina Jesus, quantos bilhões de anos-luz, dimensões acima do que nós, que estamos aqui nessa terceira dimensão, no mundo de provas e expiação, e Jesus regrediu para vir aqui trazer uma mensagem de luz, de amor, de amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não foi isso que aconteceu? Então os seres iluminados descem. Nós somos os seres inferiores em relação a Jesus. Então os seres iluminados descem. Então a gente pode ter também guardiões, Exus, né? Ou Pombogira, que seria o feminino, né? Um ser que se apresenta no aspecto feminino, que atua no mesmo nível, no mesmo campo que esses guardiões de Exus, que são as Pombogiras, tá? Eu senti a presença desse Exu ali, sentado do meu lado no metrô. O metrô estava vazio, tinha um casal próximo, e ele falou assim, ó, tá vendo aquele casal ali? Eu cuido daquele cara, eu trabalho dentro do grupo de almas daquele cara e sou responsável pela segurança dele. E aquela mulher que está ao lado, ela fez uma amarração para ele. Vocês sabem o que é amarração? Amarração é algo que não tem nada a ver com religião de matriz africana. É algo que pessoas oportunistas que têm mediunidade, mas não têm elevação moral ou ética, usam os recursos que elas possuem para fazer maldades e questões antiéticas espiritualmente, se conectando com espíritos muito sofredores, dando alguma coisa em troca para eles e pedindo para que eles obsidiem uma pessoa ou para que eles juntem duas pessoas mesmo contra a vontade delas. Amarração não tem nada a ver com Umbanda e não tem nada a ver com Candomblé. Se existem lugares que fazem esse tipo de trabalho, eu recomendo que você não vá nesses lugares, porque isso não é Umbanda, isso não é Candomblé, não é espiritismo, isso é pai de poste, gente que coloca uma foto ali, um cartaz no poste ou uma placa na rua dizendo que é isso, que é aquilo, quando na verdade são um bando de trambiqueiro que vão dar um nó na sua vida. Então, isso não tem nada a ver com religião de matriz africana, tá bom, gente? Nem com espiritualidade boa, bonita. Enfim, vamos voltar aqui que eu tô falando um monte. Esse Exu, esse guardião, ele falou, aquele cara ali, eu protejo ele, é o meu trabalho proteger ele. E aquela mulher fez uma amarração para ele ficar com ela. Quando eu olhei, o cara parecia que estava assim, totalmente desvitalizado. Parecia que a força dele tinha assim, se exaurido. Ele estava um zumbi do lado da mulher. E a mulher estava numa energia que só assim, uma energia de dominação muito forte ao lado dele, né? A hora que esse ser começou a falar comigo, essa mulher que estava lá longe, ela fez assim, ó, olhou diretamente para mim. Ou seja, ela sabia o que estava acontecendo. E ela tem conhecimento acerca da espiritualidade e dá mau uso, né? Ele falou, você vai até lá, pediu para mim, você vai até lá e fala para ele que ela está amarrando ele. Eu falei, como é que é? Ele falou, você vai até lá e avisa para ele que ela está amarrando ele, que ele tem que buscar um lugar para desfazer essa amarração. Eu falei, olha, eu sinto muito, eu lamento muito, né, porque isso está acontecendo, mas eu não tenho a menor possibilidade de fazer isso. Como é que eu vou interferir na vida de alguém, né? Aí, na hora, eu pedi instrução dos meus mentores espirituais e eu senti a presença dos meus guardiões, falando, olha, querido, desculpa, isso aqui não faz parte do nosso trabalho, não temos responsabilidade sobre isso e ele vai ter que se resolver de outra maneira, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi para que esses meus mentores guardiões pudessem ajudar de alguma maneira aquela pessoa a encontrar o caminho dela,
entende? Porque se ele está ali por algum motivo também, alguma escolha ou alguma questão kármica, sei lá eu, levou essa pessoa a estar nessa situação. Quem sou eu para interferir na vida de alguém que eu nunca tinha visto na minha vida, dizendo que tem uma mensagem espiritual para você? E eu vejo muita gente fazendo isso. Gente que começa a aflorar uma intuição, uma mediunidade, e começa a ficar dando conselho para a vida dos outros, né, se intrometendo onde não é chamado. Então isso aí, gente, é muito feio. Mentor espiritual não pede para você ficar falando coisas para outras pessoas, para interferir em relacionamentos, entendeu? Não entre nessa. Isso aí pode ser a sua mente querendo se intrometer na vida dos outros, como podem ser espíritos obsessores, sim. Então, atenção. Agora, é claro que pode acontecer o contrário. Pode acontecer de que alguém venha até você. Se você trabalhar numa casa, se você já faz atendimento, se você já tem uma sensibilidade, né? Ou você está amparando algum amigo seu, alguma pessoa conhecida, num momento em que ela pediu a sua ajuda, ela pediu o seu colo, tal. E nesse momento vir uma informação que vai fazer bem para aquela pessoa. Ela te pediu, ela perguntou, você recebeu algo que pode ser uma palavra de amor, de afeto, de carinho, de consolo. Aí sim, né? Com certeza isso está vindo de uma conexão maior, uma conexão superior, uma fonte amorosa e harmoniosa. É diferente. Segunda pergunta é a pergunta da Stephanie Souza. E ela pergunta o seguinte: como saber se eu tenho um mentor espiritual? Gente, todo mundo tem mentores espirituais, tá? Primeiro porque, do mesmo jeito que a gente estabelece vínculos familiares, vínculos afetivos, vínculos amistosos com outras pessoas, nós temos esses vínculos de outras existências. Nós tivemos outros pais, nós tivemos outros amigos, outros relacionamentos, nós tivemos filhos, e essas conexões espirituais, elas estão estabelecidas para sempre. Aquelas que são positivas e boas, a gente vai sempre ter esse vínculo de mentoria, de amizade. E aquelas que são negativas, a gente vai ter os vínculos que a gente precisa resolver. Né? Então, às vezes a gente nasce junto de novo para se resolver, para acabar com algum conflito, para estabelecer um amor entre as pessoas, mas também a gente pode ter aí seres ligados assim, a algum tipo obsessivo, né? Que podem se manifestar como obsessores espirituais. Mas para além desses vínculos que são, vamos dizer assim, horizontais, no sentido de que outras pessoas, como eu estou aqui, você está aí, nós temos outros tipos de conexão que tem a ver com o nosso grupo de almas. E para isso, eu vou ter que falar brevemente do conceito de mônadas. Se você nunca ouviu falar sobre mônadas, eu aconselho que você assista a playlist chamada Multidimensionalidade, que está aqui no canal do YouTube. As mônadas são as centelhas divinas. Vamos pensar o seguinte: existe uma fonte primordial de toda a vida que a gente conhece como Deus. Todas as centelhas divinas, tudo que existe vivo, saiu dessa fonte primordial, que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar do nome que a gente quiser, não importa o nome, mas é a origem de todas as coisas. Quando existe uma individualização dessas forças, uma exteriorização de uma partezinha desse todo que é o Deus, a gente chama essas partezinhas de mônadas. A partir de uma mônada, que é uma centelha que foi criada a partir de Deus, essa mônada, ela vai manifestar diferentes almas e formar um grupo de almas ligados a essa mônada. Então nós somos uma das exteriorizações dessa mônada, que está fora do tempo cronológico, como a gente conhece, orientado em passado, presente e futuro. Essa percepção do tempo, ela é da tridimensionalidade, dessa dimensão que a gente está, onde eu tenho largura, onde eu tenho altura e onde eu tenho profundidade. Isso a gente tem
3 dimensões. Existem outras dimensões. E a partir do momento que a gente sai da terceira dimensão, o tempo deixa de existir da maneira como a gente conhece agora, certo? Então a nossa mônada, ela está fora da lei do tempo como a gente conhece aqui. Já é uma fonte de vida autorrealizada, ou seja, ela está vivendo vários tempos simultaneamente e cada uma das almas ligadas a essa fonte que a gente chama de mônada está tendo experiências em dimensões paralelas ou em tempos diferentes da experiência humana. É bastante complexo e é bom que você assista a playlist da multidimensionalidade para entender melhor. Agora, como nós temos esse grupo de almas, aqueles seres que já estão em situação de maior entendimento acerca da multidimensionalidade, acerca das questões éticas, maior desenvolvimento moral, mas não moralista, né? Moral no sentido de ético e tal. Esses seres são os nossos mentores. Então, todos nós temos mentores porque todos nós pertencemos a um grupo de almas. E nós temos aí outras almas da nossa mônada que estão mais elevadas, que faz parte do trabalho delas nos orientar. Do mesmo modo que no nosso grupo de almas também tem seres que estão ainda em situação de sofrimento, de incompreensão dessa experiência que a gente está tendo e que somos nós que temos que ajudar esses seres até que eles despertem, que nós consigamos nos conectar a eles e eles passem a trabalhar para todo esse grupo de almas, como os mentores que já entenderam e estão trabalhando, aqueles que estão menos evoluídos, a hora que eles despertarem, eles vão começar a trabalhar também. E esses que eu estou falando que precisam despertar, somos nós também, viu? Porque se a gente não tem percepção multidimensional, se a gente está começando a aprender esse tipo de coisa, quer dizer que a gente está aqui, ó, está começando a despertar. E está começando a integrar todos esses saberes, receber, né, de quem tem para dar, daqueles que estão mais instruídos, acolher tudo que a gente precisa para a gente ter uma experiência melhor de desenvolvimento e aprimoramento de quem a gente é. Então, Stephanie, todos nós temos mentores espirituais, sim. E se você quiser se comunicar com seus mentores espirituais, eu aconselho que você comece a fazer aquele exercício de interiorização e identificação do conteúdo que vem a partir de alguma intuição que você venha receber, para saber diferenciar se se trata realmente de um mentor ou se trata aí da sua mente. E a terceira pergunta que eu vou responder hoje é da Yara Rita. Ela falou o seguinte: César, como posso trabalhar meu lado espiritual? Tenho sentido muitas energias, porém não sei trabalhar com elas. Eu sinto medo, porque sempre ouvimos dos nossos pais: não mexa com o que você não conhece. Mas sinto que é necessário para que eu não sinta tanto medo e possa também ajudar outras pessoas. Gostaria muito de um conselho ou uma luz. Seria muito útil. Essa foi a pergunta aí da Yara Rita. Bom, vamos lá. Trabalhar a nossa espiritualidade é algo que oferece muitos caminhos. Graças a Deus, hoje a gente tem um monte de maneiras de trabalhar, segmentos, escolas iniciáticas, grupos religiosos, grupos independentes. A gente tem as mais convencionais, né? Que tem a ver aí com o kardecismo, né? O espiritismo, tem a Umbanda, tem o Candomblé, a gente tem as escolas iniciáticas, Rosa Cruz, a gente tem a teosofia, a eubiose, os rituais xamânicos, ou seja, tem uma infinidade de lugares e contextos diferentes, com informações diferentes, com didáticas diferentes, com práticas diferentes, que a gente tem que conhecer para saber qual delas fala mais a nossa língua, né? Pode ser que você passeie um pouquinho em alguns lugares e encontre um lugar legal. Fala, nossa, gostei daqui, eu vou passar um tempo aqui.
Eu quero ficar aqui para estudar. Como pode ser que você conheça apenas esses lugares, saiba que eles existem, mas que você gosta de algo mais autodidata, aí você vai fazer leituras, você vai procurar videoaulas, cursos online. Hoje tem muita coisa sendo oferecida, né? Tem muita coisa boa, tem muita papagaiada também. Por isso que a gente tem que circular, né? Olhar várias coisas, ver a credibilidade dos lugares que a gente está indo, fazer questionamentos, né? Se a prática das pessoas elas estão de acordo com aquilo que elas estão falando, para que você possa começar então o seu estudo aí acerca da espiritualidade, né? Bom, quando eu comecei, eu saí da Igreja Católica aos 16 anos. Eu percebi que ali não era meu lugar, né? Por várias questões que eu discordava, mas eu tinha uma conexão espiritual muito forte. Eu gostava muito de entrar nesse processo de interiorização. Eu gostava muito das músicas que tocavam lá na igreja, participava do grupo de jovens. E quando eu resolvi sair, para mim foi muito difícil, eu fiquei muito angustiado. Eu falei, poxa, como é que eu vou viver a minha fé, né? Esse momento aí de conexão com o divino, tal, que para mim era tão importante. E aí eu falei, eu vou procurar um lugar para mim. Aí eu fui num centro budista, eu fui na Umbanda, eu fui num centro espírita, eu fui conhecer outros lugares, né? Eu fui num ritual indiano, e assim eu comecei aí a minha busca até achar um lugar que eu falei, agora eu vou ficar aqui um tempo. E aí passei 9 anos estudando no Espiritismo, depois eu passei 9 anos estudando na Umbanda, depois eu fui estudar as medicinas da floresta, a sabedoria dos povos originários do Brasil, com os índios. Depois eu fui 2 vezes para a Índia e eu vivo estudando um monte de coisas. Hoje eu não sinto a necessidade de pertencer a nenhum lugar. Por isso que a gente faz aqui, às terças-feiras, a live Espiritualidade Livre. Mas a melhor maneira para a gente dar início ao nosso processo de desenvolvimento mediúnico, ou estudar a espiritualidade, mesmo que você não seja médium, é lendo, vendo aulas de lugares bons, que falam coisas boas, e participando de algum grupo de estudos, fazendo um curso bacana, né? Circulando em alguns rituais e algumas cerimônias diferentes para encontrar qual é o seu caminho. Agora, algo muito, muito importante e que faz parte dessa busca espiritual é a gente lidar com essas programações que a gente traz da nossa família, coisas que a gente aprendeu da nossa família, que era certo, que era errado, que devia, que não vieram da família em si, ou do seu pai, da sua mãe, mas que vieram antes deles, dos seus avós e antes dos seus avós, coisas que estão aí há milênios, há séculos, sendo propagadas para impedir que a gente tenha esse acesso ao mundo espiritual, tenha acesso as nossas próprias emoções, olhar para o nosso inconsciente, entender o que está acontecendo. Essa é a verdadeira programação do mal e da ignorância. E em nome dessa ignorância e desse mal que se fantasiou de bem, milhões de pessoas foram mortas durante a Inquisição. Muitos conhecimentos maravilhosos de diversas culturas foram banidos da sociedade, foram queimados. Todo conhecimento que tinha a ver com a natureza, com as forças elementais, toda a intuição do feminino, o contato da mulher com a natureza, tudo foi banido, queimado, sacrificado. E esse processo de despertar espiritual é exatamente a gente lidar com essas programações que estão no nosso inconsciente e no nosso consciente. Essa, por exemplo, que você declarou aqui pra gente, ela tá já no seu consciente. Você já sabe que o que te impede ou te causa medo ou receio é porque os seus pais disseram isso. Mas além dessa, tem uma infinidade de programações do mal que se vestiu de cordeiro, né? O típico lobo em pele de cordeiro, e fez todas as atrocidades que a gente conhece até hoje, que estão lá no nosso inconsciente. E a gente carrega, como a culpa, o pecado original, a sensação que muitas mulheres têm de que elas são erradas ou que elas são pecadoras, coisas que vêm aí há milênios e que impedem a gente de se realizar, de ser feliz, de ser amada, de ser amado. Então a busca por essa iniciação espiritual, muito mais do que como a gente se conectar com os nossos mentores espirituais, está
como eu limpo os registros, os bloqueios, as programações que estão operando no meu inconsciente, para que eu possa ter acesso com os meus mentores espirituais, para que eu possa ter acesso à minha mônada, ao meu eu superior, para que eu possa ter uma percepção ampliada da vida. Porque enquanto a gente carrega essas programações, a gente não tem essa capacidade, entende? Todos nós temos programações. Se em algum momento você ouviu isso que eu disse, e falou assim, eu não tenho essas programações. Então, isso é só uma prova de que as suas programações estão no inconsciente. Inconsciente é aquilo que você não conhece. Ou seja, todos nós temos muitas coisas para trabalhar e para resolver. Eu tenho, você tem, o Papa tem, os mestres têm, todo mundo tem. E faz parte da experiência a gente descobrir quais são essas programações, esses complexos que impedem a gente de se realizar. Faz parte da nossa experiência humana e é para isso que a gente está aqui. E esse é o despertar. É a gente começar a aprender quais são essas coisas. Se perguntar, se questionar. Né? Por que eu me auto-saboto? Por que eu não consigo me relacionar com outra pessoa? Por que eu não consigo ter dignidade na minha vida profissional? Que as pessoas paguem bem pelo meu trabalho? Para que eu tenha uma vida digna? Por quê? Entende? Por que eu acho que eu não mereço ter uma vida digna, ou ter um relacionamento saudável, bom, honesto, digno com outra pessoa, ficar em paz? Essas coisas, elas estão estruturadas por complexos do nosso inconsciente. E só quando a gente mergulha verdadeiramente para os nossos estados internos, faz processos que vão aflorar o conteúdo, fazer emergir o conteúdo que está no nosso inconsciente, que a gente vai poder se tornar consciente em primeiro lugar. A partir da consciência eu começo a trabalhar as limpezas de memórias e reprogramações para que eu consiga fazer diferente daqui para frente, entende? Então não tem outra saída, gente. E mesmo que você tenha conexão com seus mentores espirituais, nenhum mentor espiritual vai fazer por você aquilo que é o seu trabalho, que é o que você veio fazer aqui. Então é muito importante a gente estabelecer, sim, essa conexão com os nossos mentores, com os nossos guardiões, guardiãs, para que a gente tenha um apoio, um amparo e a fé, o firme fundamento daquilo que se sabe sem ver, né, que é a definição de fé, para a gente fazer a nossa caminhada. Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer era isso, espero que vocês tenham gostado. Esse encontro eu pretendo fazer semanalmente, então mandem as perguntas de vocês, dúvidas, para que eu possa selecionar aquelas que possam atender o interesse do maior número de pessoas. Nós acabamos de inaugurar o site povocolorido.com.br e preparamos nesse site um presente muito bonito para você, que é análise da sua lição de vida, um teste gratuito de numerologia para que você possa fazer uma reflexão do que é que você veio aprender a fazer aqui. Se você gostar, você pode migrar para a versão premium, versão completa, e nos ajudar a aprimorar e crescer esse site a ponto dele se tornar um portal de autoconhecimento, conexão espiritual e propósito de vida. Nós temos o objetivo de tornar esse processo, esse site, esse portal, um portal de inclusão social, de acessibilidade. Então estamos precisando também desses recursos para fazer isso. Você pode nos ajudar fazendo lá a sua análise numerológica. De qualquer forma, entra lá, porque nós temos outros colaboradores participando com conteúdos diários que nós estamos publicando lá, ok? Se inscreva nesse canal, compartilhe com alguém que possa achar esse vídeo interessante e a gente se vê em breve. Um beijo grande e até mais!